Vamos lá, turma. Continuando aqui nosso estudo sobre ondas, né? Vamos falar agora sobre elementos de uma onda. Elementos de onda, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar aqui, vamos ver quais são os principais elementos de uma onda, né? E vamos ver as equações necessárias para a gente trabalhar nesse nosso primeiro momento. Vou desenhar aqui a minha onda. Olha aí, uma onda do tipo periódica. Vamos lá. O que acontece? Vou ter isso aqui, a onda se propagando. Vem. Pronto. Aqui eu tenho minha onda. Então, quando eu falo aqui dos elementos de uma onda, primeiro, o ponto mais alto de uma onda, ele é chamado de crista. Ou seja, é o ponto mais alto, crista. Então, aqui também eu tenho uma crista. O ponto mais baixo de uma onda eu chamo de vale ou depressão. Então aqui eu tenho outro vale. A distância da crista até a superfície, né, da minha onda, né, eu gosto de chamar de superfície, tem livros que traz outra definição, ou a distância do vale até a minha superfície, eu chamo de A. Esse A significa amplitude, ou seja, amplitude de uma onda. Amplitude. Quem assistiu a última aula aí sobre movimento harmônico simples, percebeu que essa amplitude está relacionada com energia, né? Maior energia, maior é a amplitude, né, da minha onda, beleza? Então, outro elemento importante é a distância entre duas cristas consecutivas. E essa distância entre duas cristas consecutivas eu chamo de lambda, que é um símbolo grego, né? Assim também como a distância entre dois vales consecutivos também é meu lambda. E esse lambda é conhecido como comprimento. Comprimento de quem? De onda. Esse é o comprimento de onda. Como eu falei para vocês, eu vou ter aqui uma onda do tipo estacionária. Ou seja, uma onda onde ela vai ter um movimento conhecido como movimento periódico. Então, se o movimento é periódico, quer dizer que ele vai ser executado sempre no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu tenho um movimento periódico, eu tenho aquelas duas grandezas que a gente observou na aula passada, que é o T maiúsculo e que é o F. Esse T maiúsculo é o período, né? Período. E o F é a minha frequência. Ou seja, o período e a frequência são duas grandezas distintas. Só para dar uma analisada, o período, no SI, a unidade de medida dele é os segundos. E a frequência no SI é o hertz. O período é o tempo necessário para uma oscilação, para a onda completar uma oscilação. Ou seja, é um tempo para que o fenômeno seja completo, como posso dizer. Então, período é aquele tempo necessário para completar uma volta, é o tempo necessário para executar uma oscilação. Esse é o período. E essa oscilação vai ser sempre no mesmo tempo, por isso que o movimento é periódico. Já a frequência é o número de voltas ou o número de oscilações que aquela onda executa naquele determinado intervalo de tempo qualquer. Então, isso é a frequência. Com isso, existe uma relaçãozinha entre essas duas grandezas. O período é o inverso de quem? Da frequência. E eu posso dizer também que a frequência é o inverso de quem? Do período. Essa equaçãozinha sempre, né, vem aparecendo aí pra gente. Passando à frente, aparece uma outra equação que é muito importante. Qual é essa equação? A fórmula da velocidade para a onda, né? Então, a velocidade, nada mais ela é lambda F. Aonde aqui eu tenho o V, que é a minha velocidade. Tem o lambda, que eu já falei, que é o comprimento de onda. E também tem o F, que é a minha frequência. Essa fórmula ela é conhecida como vem, lamber, ferida. Então aí ninguém esquece mais essa fórmula. Essa daqui é do sorvete, ninguém esquece. Vem, lamber, ferida. É a fórmula da velocidade para uma onda. Ela é bastante utilizada, né? Mas, professor, como é que surge ela? Ela surge da fórmula da velocidade média. Tu tem aqui velocidade, ΔS sobre ΔT. Isso aqui é o espaço que a onda vai percorrer. Então, pode dizer que é meu comprimento de onda. E aqui, meu intervalo de tempo vai ser quem? O meu período. Como é ciente, né, que o período é o inverso da frequência,
Então quer dizer que a frequência é o inverso do período. Por isso que surge essa formulazinha que vem lamber ferida. Então, turminha, belezinha? Aqui são os elementos básicos, né, de uma onda. E agora a gente vai responder aí 2 questões e passar adiante no conteúdo, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Turma, voltando aqui. Terceira questão. A figura representa a forma de uma onda, de uma corda, né? Desculpa. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante por onde se propaga uma onda. A velocidade de propagação da onda é de 8 centímetros por segundo. Então, primeiro, como eu sempre dou a dica para vocês, sempre lê a questão, tire os dados. Primeiro dado que ele me deu, velocidade, que é 8 centímetros por segundo. Observo que não está no SI. Ou eu posso logo transformar, ou então eu posso deixar, porque praticamente eu vou deixar porque eu sei que ele vai me dar meu comprimento de onda, ou ele vai querer em centímetros. Então eu deixo do jeito que está aqui, por enquanto. Primeiro eu vou tirar todos os dados que a questão me deu e depois eu vou fazer a análise para ver se eu vou ter que transformar ou não. Cada divisão do gráfico é de 1 centímetro, olha aí, ó. Viu como não vai ser necessário? Ele já me deu cada quadradinho sendo 1 centímetro. Como aqui está em centímetro, vai embora, está no padrão. Aí eu vou ter meu tempo em segundo, minha frequência em hertz, então está tudo perfeito. Então ele fala que cada divisão do gráfico é de 1 centímetro. Determine. Letra A, ele quer saber a amplitude e o comprimento de onda. Aí eu vou ter que analisar aqui a minha figurinha. Se você prestar bem atenção, a onda inicia aqui e morre bem aqui. Então quer dizer que aqui é a superfície, que eu chamo de superfície da onda. Então, como ele quer saber a amplitude, e eu expliquei para vocês agora, né, no início, que a amplitude é a distância entre o ponto mais alto e a superfície, ou entre o ponto mais baixo e a superfície. Essa daqui é a minha amplitude. Com isso, o que eu posso dizer? Que a amplitude vale, eu tenho quantos quadradinhos? 1, 2. Então eu tenho 2 quadradinhos. Cada quadradinho vale 1 centímetro. 2 vezes 1 dá 2. Então quer dizer que a minha amplitude para esse exercício é de 2 centímetros. Vindo para cá, ele quer saber também quem é o meu comprimento de onda. O comprimento de onda, como eu expliquei para vocês, é a distância entre 2 cristas consecutivas. Não é da onde ele saiu e da onde ele chegou. É a distância entre 2 cristas consecutivas. E as 2 cristas consecutivas são os 2 pontos mais altos. Ou poderia ser também entre os 2 vales consecutivos, que são os 2 pontos mais baixos. Então, pegando entre as 2 cristas consecutivas, o meu comprimento de onda, lambda, está aqui. Então, lambda representa o meu comprimento de onda. Aí eu vou conferir quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 quadradinhos, cada um com comprimento de quanto? 1 centímetro. Então, o meu comprimento de onda, 8 centímetros. Achei meu comprimento de onda. Beleza aí, galerinha? Tranquilo? Então, aí está respondido, né, a questão, a letra A dessa nossa terceira questão. Apagando aqui, vamos responder a letra B. A letra B, ele quer saber qual é a frequência. Aí, como já coloquei para vocês, essa daqui foi a letra A, aqui eu tenho a letra B. Qual a frequência? Tenho a velocidade, que ele já me deu, e tenho o meu comprimento de onda, que ele me deu de forma indireta, né? Ele me deu lá pelo gráfico. Então, tenho velocidade, tenho comprimento de onda, jogo na fórmula, vem lamber ferida. Vem
lamber ferida. Repare que não vai ser necessário eu transformar para SI, porque aqui está em centímetro, olha aí, ó, 8, né? Centímetros por segundo, igual, que é um comprimento? 8 centímetros vezes S. Vezes F. Se você for, ó, centímetro por centímetro, vai embora. Por isso que não é necessário eu transformar. Vai ficar minha resposta, ó, em segundos. E frequência, o Hertz, que é a unidade no SI, significa rotações, revoluções por segundo. Então, vou achar a minha resposta no SI em Hertz, beleza? Mas vamos lá. Beleza, quem é a velocidade? 8. Quem é o comprimento de onda? 8F. 8F é igual a 8. F é 8 sobre 8, que vai dar 1 que? Hertz, ou seja, 1 Hz. Então, aqui está a nossa frequência. Questãozinha aí tranquila, né? Simples. Vamos para um outro exercício, exercício de número 4. E vamos lá. Vamos lá. Aí esse exercício de número 4, ele já é um pouquinho mais chatinho, porque eu tenho bastante informação nele. E ele me diz aqui, ó, uma boia pode se deslocar livremente na vertical. Na figura, a curva cheia representa uma onda no instante t igual a 0. E a curva tracejada, a mesma onda no instante 0,2 o quê? Segundos. Então é a mesma onda. Então tu já percebe que ele já me deu um intervalo, né, de tempo, que é o tempo final menos o tempo que? Inicial. Então o tempo final é 0,2, inicial é 0. Com isso, o intervalo de tempo dessa onda foi de 0,2 o quê? Segundos. Beleza? Com a passagem dessa onda, a boia oscila para cima e para baixo. Então tem uma boia ali oscilando para cima e para baixo. Nessa situação, o menor valor possível da velocidade da onda, então ele quer saber qual é a velocidade da onda, o menor valor possível, e o correspondente período, ali é período, né, de oscilação da boia. Então ele quer saber o T maiúsculo, Tzão, período. Então beleza, tem esses dados aí. Mas eu posso analisar pelo gráfico, olha aí, ó. A onda iniciou aqui, a onda finalizou aqui, foi o que ele me disse, ó. A curva cheia representa o início, para t igual a 0. E a curva tracejada é a mesma onda, só por instante 0,2 segundos. Então tu percebe que a onda ele vai percorrer essa certa distância aqui, ó, num intervalo de tempo de 2 segundos. Quem é essa distância? 0,5 metros. Então, no gráfico, na figura, ele me deu também o ΔS. Não é meu comprimento de onda, porque o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas, ó. Distância entre duas cristas consecutivas. O que ele me deu aqui foi a distância que a onda percorre num determinado intervalo de tempo de 0,2 segundos. Então, quando a onda gasta 0,2 segundo para se deslocar, ela percorre uma distância de 0,5 metros. Então, eu tenho isso. Então, já perceba que eu já posso calcular de cara a minha velocidade da onda. Pela formulazinha lá da cinemática, né? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem é meu ΔS? 0,5. Então, velocidade 0,5. Quem é meu intervalo de tempo? 0,2. 0, com 0, vai embora. Eu posso cancelar. Matematicamente isso é possível. Eu posso cancelar. Então, vai ficar aqui em 5 sobre 2. Então, minha velocidade vai ser 2,5 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima para essa onda. Então, analisando as opções, eu já tenho a resposta, né? Pelo que eu estou vendo aqui, já tem até a resposta. Pode ser letra E. Talvez essa bem daqui poderia ser 2,5, mas pelo que eu estou vendo, a gente ali já tem a nossa resposta, a letra E. Mas vamos calcular o período, né? Achei a velocidade, 2,5. Vamos calcular o período.
Como é que eu vou calcular esse período? Eu tenho a velocidade, posso calcular o comprimento de onda por aqui, jogo na fórmula Weyland-Beferida. Então a fórmula é velocidade é lambda f, mas ele quer saber o período e não a frequência. Então velocidade é lambda sobre t. Então t vai ser lambda sobre v. Então só tem que saber quem é meu comprimento de onda, pois a velocidade eu já sei quem é, 2,5. Então vamos para a figura novamente. Vamos calcular aqui o meu comprimento, né, de onda. Tu pode escolher tanto for a onda cheia como a tracejada. Vou pegar a tracejada que está bem aqui, ó. Aqui é o ponto máximo. Aí você vem até o outro ponto máximo, ou seja, porque a distância entre duas cristas consecutivas é o meu comprimento de onda. Aí tu vai conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí você vem, pô, meu comprimento de onda é 12. Aí tu joga aqui, comprimento de onda 12. Só que você percebe que eu estou conferindo em 3 quadradinhos. Ele me deu a distância entre 3 e 3 quadradinhos. Foi o dado que ele me deu. Se ele falasse, ó, cada quadradinho é 1, aí eu já sabia que meu comprimento de onda era 12. Mas não, ele me deu o seguinte: a cada 3 quadradinhos eu tenho uma distância de 0,5. Então eu tenho que tirar esses 3 quadradinhos. Então eu vou pegar 3 em 3. Então eu vou ter que dividir esse 12 por 3. Então o meu comprimento de onda é 4. Só que o meu comprimento de onda também não vai ser 4, porque esses 3 quadradinhos não valem 1. Esses 3 quadradinhos valem quanto? 0,5. Então eu vou multiplicar esses 4 por 0,5. Fazendo esse produto, eu vou ter aqui 2. 2 o quê? 2 metros. Esse é meu comprimento de quem? De onda. Achei o comprimento de onda, jogo na minha equação. Período é comprimento de onda, 2. Velocidade, 2,5. Então, eu posso dizer que meu comprimento de onda é 20 dividido por 25. O que foi que o senhor fez, professor? Eu multipliquei em cima e embaixo por 10. Aí você pode dividir direto, tu pode simplificar. Eu posso simplificar em cima e embaixo também por 5, né? Vou simplificando, vai ficar quem? Vai ficar 4 sobre 5. 4 dividido por 5 é 0,8 quê? Segundos. Então, turminha, aqui está, ó, velocidade 2,5 e o período 0,8. Por isso que a opção correta, né, é letra E. Eu só achei estranho porque já deu direto a opção. Poderia ter duas, né, com 2,5, tipo letra A e letra B, que é para forçar você calcular o período. Mas beleza, eu acho que isso aqui seria um 2,5, tem algum erro de digitação. Beleza aí, turma? Tranquilo? Valeu. Turma, beleza? Para finalizar essa nossa aula, né? A aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre reflexão e refração de ondas em cordas. Beleza? Então aqui eu vou colocar um nomezinho reflexão, certo? E aqui eu vou colocar um nomezinho chamado refração. Aí, vocês têm que lembrar lá de luz, né? Toda vez que a luz incide em uma superfície, você tem 3 fenômenos. Pode ter com mais, com menos, ou 1 ou 2, ou pode ter os 3 fenômenos ao mesmo tempo. Quem são esses fenômenos? Reflexão da luz, refração da luz e absorção. Reflexão da luz, a gente trabalha muito espelhos, lá na ótica geométrica, né? Espelhos planos, espelhos esféricos. Na refração, a gente trabalha lentes, divergente, convergente, anomalias da visão, trabalhamos refração. Aqui eu estou trabalhando uma onda, e essa onda vai ser uma onda mecânica, porque vai ser uma onda e uma corda. E a onda e uma corda também existe o fenômeno da reflexão e também da refração. Quem está focado aí na UEMA, né? Apareceu já uma questãozinha sobre reflexão. Eu acho que foi em 2015, não estou lembrado. Mas apareceu, 2015, 2016 apareceu. Não é difícil. Agora, quando você não estuda, está muito tempo sem observar, você vai se confundir. Então vamos para cá para explicar a reflexão. Repare, beleza, reflexão. Tem aqui a superfície, tem aqui uma onda se propagando em uma corda, ó. A onda está se propagando em uma corda.
E a extremidade dessa corda é fixa. Vai ter que lembrar, extremidade fixa. Aí vai ter um fenômeno. A onda vem, bate aonde? Nessa extremidade. Ela aplica uma força de ação. E pela terceira lei de Newton, né? A parede aplica uma força de reação. De mesma intensidade, mesma direção, só que de sentidos o quê? Opostos. O que significa que a minha onda, ela vai ser refletida. Por que refletida? Reflexão é quando a onda se propaga em um meio, reflete porque ela volta para esse mesmo meio. Então, se a onda se propaga numa corda, bateu, for refletida, ela voltou nessa mesma corda, você está no mesmo meio. Então, turminha, qual foi a diferença aqui? A única situação que ocorre é, se a extremidade é fixa, a reflexão é com inversão de fase. Olha, estava para cima meu pulso. Quando ele bateu na parede, inverteu, ficou para baixo. Isso só ocorre quando a extremidade é fixa. Agora, se você pega uma extremidade livre, olha aí, ó, tem uma extremidade livre, o que vai acontecer? A onda vem, quando ela incide nessa extremidade, ela não vai aplicar a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Ela vai fazer a volta e vem embora. Olha aí, ó. Ou seja, não ocorreu a inversão de fase. Se a extremidade é livre, a reflexão é sem inversão de fase. Então, para a reflexão, vou ter com inversão ou sem inversão. Depende se a extremidade está livre ou não. Se for fixa, inversão de fase causada pelo princípio, né, da terceira lei de Newton, ou seja, ação e reação. Se for livre, eu não vou ter a terceira lei de Newton, então ela não volta com inversão de fase. Quando eu falo refração, é aquele fenômeno, né, que vai ocorrer quando a onda está em um meio e passa para outro meio. Mas como é que você vai fazer isso sendo cordas? Aí que eu vou ter. Eu vou ter uma corda fina em contato com uma corda mais grossa. Olha aí, ó. Então aqui a densidade dessa corda vai influenciar. Então quer dizer que a corda mais fina é um meio e a corda mais grossa vai ser outro meio. Então vem aqui, ó, lá vem a minha onda se propagando. Então quando essa onda bate nessa corda mais grossa, ou seja, mais densa, o que vai acontecer? Por ela ser mais grossa ou ser mais densa, ela vai aplicar uma força de reação. E parte dessa onda vai ser refletida com inversão de fase. E a outra parte vai ser refratada, sem inversão de fase. Então, turminha, tu já percebe que a refração, ela é seguida de uma reflexão. Olha aí, ela vem numa onda mais fina. Quando ela se choca com a onda mais grossa, ela tem ali um obstáculo, né, um impedimento. E essa onda mais grossa empurra ela de volta pelo princípio da ação e reação. Então, parte dessa onda que estava se propagando volta, ou seja, é refletida, porque continua na corda fina, com inversão de fase. E outra parte dessa onda passa para a outra corda mais grossa, ou seja, o fenômeno da refração. Por que refração? Porque ela estava numa fina e foi para a mais grossa. Então, essa parte da onda que foi para a mais grossa sofreu o fenômeno da refração. E essa que voltou com inversão de fase, continuando na corda mais fina, eu tenho o fenômeno da reflexão. Ocorre juntos, né? E, para finalizar, agora a minha onda, ela vem aqui se propagando numa corda mais grossa. Da mais grossa para a mais fina. Então, quando ela se choca, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno parecido. Parte dessa onda volta, só que sem inversão de fase, ou seja, sofre uma reflexão, mas sem inversão de fase, né? E parte da onda passa para a corda mais fina, também sem inversão de fase. Aí então tu percebes que a refração vem sempre acompanhada de uma reflexão, nessa situação da corda.
E o que acontece aqui, ó, se ela vem da mais fina para a mais grossa, parte da onda é refletida com inversão de fase e a outra vai ser refratada, passar para a corda mais grossa. Já quando ele vem da corda mais grossa para a mais fina, quando ela se choca, parte da onda volta, sem inversão de fase, reflexão, e a outra parte vai ser refratada, também sem inversão de fase. Então, turminha, aqui eu tenho o fenômeno da reflexão e da refração em ondas de uma corda, beleza? Tranquilo? Vamos lá.